muito bem-vindos mais uma vez ao Fala Nordex, esse podcast que conecta vocês com o futuro da inovação e do empreendedorismo. E hoje, para conversar comigo aqui hoje, nós temos o Gustavo Rabai. Rabai, seja muito bem-vindo ao Fala Nordex. É um prazer ter você aqui. Sua trajetória, Rabai, ela é fascinante. Você é advogado, professor universitário e agora um Legal Venture Builder no comando da Legal Mind. Conta um pouco da sua trajetória aqui para a nossa audiência. Como que você chegou nesses lugares? Bom, Phil, em primeiro lugar, é uma satisfação enorme estar aqui com você, né, debatendo esses temas que a gente vive, a gente respira, né, de paixão. E dizer que é uma grande satisfação, sobretudo porque eu também sou um admirador seu. Eu acho que, na verdade, eu que deveria estar te entrevistando, né? Eu acho que você tem uma trajetória inspiradora, vibrante. E eu acho que as coisas nunca acontecem por acaso, né? Nasci de uma casa de professores universitários e por mais que eu tenha reagido contra o destino, eu acabei me tornando também um professor. Assim que eu concluí a faculdade de Direito, eu fiz mestrado, né? Eu já entrei direto no mestrado, comecei a dar aulas na Universidade Estadual da Paraíba, depois passei por algumas particulares e, concomitantemente, a Universidade Federal da Paraíba. Segui meus estudos pelo doutorado lá em Brasília, né? Onde você hoje está radicado, onde você também realiza. E então eu, desde acho que muito cedo, sempre fui fascinado por tecnologia também. Então, acaba que essa veia empreendedora, essa veia da inovação, foi graças à curiosidade, a assistir muito filme de ficção científica, a escutar talvez a música certa, ter esses influxos. E teve uma pessoa muito importante na minha vida que ajudou muito em lapidar esse meu cérebro curioso, minha mente inquieta, que é o meu tio homônimo, Gustavo Campelo Rabai. Gustavo Rabai, que é advogado também, mas ele fez administração antes de se formar em Direito. Ele só concluiu Direito já muito tardiamente, com a filha mais velha dele, aqui na UFPB. E ele trabalhou, de certa maneira, para a IBM. Então, ele foi um dos pioneiros aqui em termos de computação na Paraíba. Então, desde muito pequeno, eu tive contato com máquina, né, com os próprios computadores, PCs mais antigos, né, TK2000, TK3000, Amiga, né? Então eu tive esse privilégio. E aí sempre fui curioso. E a partir de 2017, eu acho que isso acabou se tornando mais uma necessidade vital. Me conectar com a tecnologia, me conectar com a inovação. E foi nesse momento que eu percebi que os ecossistemas de inovação precisavam também de um olhar jurídico. E aí também surgiu a Legal Mind nesse contexto. Sobretudo a partir de alguns cursos que eu fiz, algumas imersões, o contato com o Vale do Silício pela primeira vez, né, tendo contato especialmente com a Singularity University, e a partir desse momento eu não consegui mais parar, é viciante. É uma coisa que abre a mente mesmo, né? É verdade. A gente não consegue, uma vez que a gente tem contato com essas possibilidades, a gente não para enquanto a gente não consegue realizar. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio do empreendedor. A gente nunca vai conseguir chegar no ideal e é muito difícil você já sair do 0 para 1. Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente sempre debater com os mentorandos, com as empresas que estão em aceleração, com os early stages, aquelas pessoas que estão numa ideação até de um produto, e que o mais importante é sair do 0 para 1. Depois do 1, a gente chega no 100, nos 1000, né? Eu acho que isso é muito importante. Você contou um pouco da sua história, que começou bem tradicional, como tradicional é também o direito, mas você explicou que você é muito confortável, você me parece muito à vontade nessa área de inovação. O que te levou a empreender na área jurídica com a Legal Mind? Bom, em primeiro lugar, eu comecei a notar que as pessoas tinham uma certa rejeição mesmo, uma certa dificuldade, um certo bloqueio em relação à inovação, porque nossa área ela é voltada para o passado, ela é voltada para a tradição. Quando a gente fala em direito hoje, a gente fala na construção de leis, né, a construção do direito a partir das leis, isso sempre foi o modelo tradicional, que é algo que resolutivamente demora, é um processo legislativo, tem que haver acordo, né, entre as pessoas, entre os parlamentares, os grupos de pressão, e, sobretudo, existem muitos desacordos razoáveis até, né, por mais que sejam pontos extremados, né, como, por exemplo, a proteção da vida, no caso do aborto, só para ficar no exemplo trágico, um exemplo mais radical, limite. E isso demora, às vezes, séculos para se resolver. E, por outro lado, a gente vem numa sociedade que é muito acelerada, né, especialmente pela transformação digital, e isso acaba desaguando também no Poder Judiciário, que vendo que as questões não são resolvidas da forma como a sociedade exige, ou de pelo menos grupos, setores da sociedade exigem que o legislativo atue,
o Poder Judiciário acaba tentando preencher esse vácuo e acaba dando uma resposta muitas vezes assodada. Muitas vezes as respostas do Judiciário não são ideais, porque não participam da deliberação pública, de uma democracia, vamos dizer, mais efetiva, né? Habilitando a fala de todos os interessados. Então eu percebo que a jurisprudência, ela, apesar dela ter esses rompantes, sempre que a gente está falando de casos concretos, casos do dia a dia, casos de direitos individuais, casos particulares, sempre você vai ao tribunal, você vai até a audiência falando em precedentes. Ou seja, acho que o Richard Posner até falou isso uma vez, a gente sempre vai falar do direito como repetição. Né? Até numa ideia mesmo do mentor, do guru do Richard Posner, que é o Richard Hort, né? O filósofo Hort, que é do pragmatismo. Aquela ideia que eu preciso me apoiar na tradição do passado. Eu preciso repetir o que já houve para dar essa dimensão de segurança jurídica. Segurança jurídica é um valor super importante do direito, mas eu vejo ela muito mais no horizonte da produção legislativa, da importância de nós termos um processo legislativo, uma regulação mais efetiva da vida social, do que da decisão jurisdicional de uma forma mais, eu diria, autônoma, né? Mais autômata. Uma coisa mais automática. Então, isso é uma controvérsia grande no direito. Eu percebi muito isso e a gente costuma brincar que se alguém do passado tivesse preso num bloco de gelo, né, conservado, né, criogenicamente, e se esse homem do passado, de séculos atrás, da Idade Média, chegasse aqui nos dias atuais, a gente não iria apresentá-lo chegando logo de cara com ChatGPT ou blockchain, né? A gente iria mostrar ele na faculdade de Direito. Porque lá ele estaria num ambiente muito familiar. Ou seja, ele estaria num lugar onde as pessoas até hoje usam abotoadura, falam com a mão em concha, né? Ou seja, é traduzido muito nessa ideia do hábitos, né? Do Pierre Bourdieu. Ou seja, a gente acaba tendo que se vestir de uma forma para que a gente tenha respeito, usar aqueles jargões forenses, aqueles ritual, termos. né? Pois é, o ritual, a ritualística eu acho que é a mesma, medieval. Então isso meio que não dialoga com a inovação, o olhar forward, né? Aquele olhar para frente. Eu acho que isso assusta muito. E a Legal Mind chegou nesse contexto em que a gente sentia que as faculdades não tinham sequer uma disciplina que falasse sobre empreendedorismo, sobre 75% do dia, da rotina de um escritório de advocacia ou de um departamento jurídico, que é a questão da gestão, né? Ou seja, na faculdade de Direito, você sente muita falta de uma disciplina de administração, de gestão. E fora as questões de temas em ascensão que antes, né, àquela altura, eram tratadas como tecnologias disruptivas, tecnologias de fronteira, né? Eu gosto muito desse termo, né? Frontier Techs, né? Frontier Technologies. Exponencialidade. Quando se falava isso, meus alunos torciam a cara. Era muito engraçado. E até uma brincadeira lá no CCJ da UFPB, de que se falassem 3 vezes a palavra disruptivo ou blockchain, Rabai aparecia no corredor, né? Tipo Beetlejuice, né? Sim. Então, assim, virou uma piada, virou um meme, né? Mesmo, essa história do exponencial, do disruptivo. E aí, com pouco tempo, a coisa foi mudando. E a gente começa a perceber que quando tinha numa turma 2 alunos que se interessavam pela temática, hoje vem muitos alunos que não estão matriculados na disciplina de Direito Digital participar dos debates, participar das discussões, o que acaba também virando uma bagunça, né? Porque todo dia tem um tema, vamos dizer assim, impactante, né, que sai no mainstream, e aí acaba que os alunos querem trazer essa discussão e o pobre do professor não está preparado nem para atualizar-se em relação à notícia, nem em relação também aos fundamentos filosóficos, jurídicos do tema, né? Então eu falo, pessoal, pelo amor de Deus, não vem comentar sobre algum atropelamento ou algum acidente que teve com o carro da Tesla, com algum robô autônomo, que vai ser difícil. Então, o Legal Mind surgiu com esse propósito mesmo de trazer para o ambiente do pensamento do direito, da prática do direito, esse olhar que talvez estivesse faltando nas universidades há bastante tempo, né? Que a gente sentia essa falta. E eu acho que foi assim, um projeto muito bacana, que acho que ainda não chegou no seu ponto ideal. A gente está no ponto de maturação, né? A gente perdeu muito tempo durante a pandemia atendendo a demandas reprimidas e agora eu acho que a gente está num momento maior de expansão para o grande público. Eu acho muito legal uma coisa que você falou, que você às vezes começava e tinha poucos alunos, mas você insistia naquilo porque aquilo ali é importante. Eu acho uma coisa bem interessante da nossa experiência com o aprendizado,
a gente sempre buscar o confortável, mas muitas vezes a gente tem que aprender aquilo que a gente precisa aprender, não só aquilo que a gente gostaria. E aí eu lembro, muitos anos atrás, na minha jornada, que eu comecei em Relações Internacionais, né? Eu conheci um professor do Japão e ele dava Relações Internacionais, uma aula no curso de Relações Internacionais na Universidade de Tóquio. E ele era famoso lá, ele vinha muito ao Brasil dar palestras e tudo mais, mas ele era famoso na universidade porque ele virou professor do abraço. Porque ele dava uma aula sobre multiculturalismo e numa delas ele falava de cultura latina e do Brasil especificamente, e ele pedia para os alunos se levantarem e darem um abraço uns nos outros. E isso quebrava barreiras e isso era impressionante, né? E aí você contou essa história, eu lembrei disso. Ele é um professor de Human Tech, então, né? Exatamente. Human Tech. Hoje, na época não se falava sobre isso, mas hoje em dia não é nem mais social skills, é people skills, né? Uhum. E uma coisa que a gente gosta muito aqui no podcast é de falar sobre impacto. Tudo que a gente faz tem impacto, positivo e negativo, obviamente, a gente tem que buscar maximizar o impacto positivo. E aí você falou um pouco da Legal Mind com essa visão de, se eu entendo bem, até de evangelização da IA. Qual que é o impacto que você quer causar com essa iniciativa? Bom, em relação à IA, eu vejo que, de certa maneira, a gente já teve muitas oportunidades de trazer isso para o grande público e fazer com que eles pudessem antecipar o movimento. Mas é muito difícil você querer que haja uma adesão em massa das pessoas em relação a esses pontos de ruptura. Então a gente viu isso, por exemplo, com a IA no passado. A própria inteligência artificial, quando chega no momento em que ela acaba entrando na nossa vida de forma invisível, né? Com URA, atendimento de telemarketing, uma cancela de shopping center, né? Que a placa do carro está registrada e você já pega lá o ticketzinho. Está tudo feito de uma forma automatizada e as pessoas não percebem isso. E aí vai passando por RPA, nos escritórios, processo de business intelligence, de automação nos tribunais, no setor público, até o momento em que você passa a usar isso também como produção criativa, elaboração de textos, né? Gestão, ferramentas, né? Ou seja, um suporte para que você possa ter no seu dia a dia uma produtividade absurda, mas pensando também nos pontos ali de cuidado, os pontos de atenção, né? Os red flags, né? E eu acho que nesse meio tempo a gente viu a ascensão de temas como a própria questão da criptoeconomia, e que é muito difícil você trazer as pessoas para compreender realmente o que isso significa, né? É um universo totalmente novo, e esse tema é um pouco mais complexo, a questão das criptomoedas, a questão dos contratos inteligentes, e no meio disso tudo, como base da Web3, a gente teve também um hype do metaverso. Então eu acredito que pela velocidade inerente a essas tecnologias na indústria 4.0 ser muito dinâmica e ter um excesso, né, informacional muito grande, acaba despertando um FOMO e um bloqueio das pessoas. O FOMO, só para explicar para a audiência? O fear of missing out, aquele medo de você estar ficando para trás e aí você entra num esquema de rejeição, né, de negação. Né? Isso não é para mim, eu não preciso. É uma atitude narcisística, né? Quando você pensa assim, poxa, eu não vou precisar de usar isso é uma coisa muito complexa, eu não vou ter tempo de vida útil para aprender isso. E muitas vezes é algo equívoco, né? É uma falta mesmo de perspectiva, é uma falsa percepção da realidade, que isso já entrou nas nossas vidas e que o coleguinha, o concorrente e até os órgãos públicos que deveriam estar muito mais atrás, muito mais lentos nessa adoção, eles já estão na frente de muitas empresas. Então, quando o concorrente, quando o mercado como um todo, e principalmente quando a burocracia estatal está adotando tecnologia na frente da sua instituição, da sua empresa, da sua cultura organizacional, eu costumo dizer, como Alvin Toffler, como Warren Buffett, que o fim está próximo, né? Assim, the end is near, né? Porque as pessoas não têm essa perspectiva. E aí foi essa tentativa não de evangelização, mas de conscientizar para que essa gramática tinha que entrar também nas profissões tradicionais. Não falando do fim das profissões, né? Há alguns autores, né, que se popularizaram com essa história, né, do advogado do futuro, do fim da profissão jurídica, né? Tem um autor específico que é o Sis Susskind, que fala muito sobre isso desde 2008, né? Ou seja, não é uma coisa recente. E também em 2008, o meu supervisor de pós-doc, né, o professor José Renato Sela, que é um grande amigo, o Zé Renato concluiu a tese de doutorado dele sobre o uso de sistemas especialistas e lógica paraconsistente no direito. E ali que foi meio um antídoto também, né?
a gente acaba percebendo que isso não vai afetar da forma como as pessoas preconizavam apocalíptica. E aí, nesse meio termo, né, nessa coisa do equilíbrio, dizer, gente, vocês precisam entender, mas ao mesmo tempo, isso não vai ser uma ameaça, isso não vai acabar com a sua função. Eu acho que as pessoas, elas meio que se perderam nesse ato, nesse intervalo. Elas queriam uma coisa do tipo, ou eu preciso mesmo entrar e vai acabar a minha carreira, ou é algo completamente desprezível, posso adiar o tanto quanto possível. Aí chega no momento em que agora não tem mais como adiar. Ela está introjetada na nossa vida tanto quanto a energia elétrica. Então, acho que isso é um papel, por exemplo, das aceleradoras, de todas as pessoas envolvidas no ecossistema, mas também da educação jurídica, da educação na área de administração, de gestão pública. Eu acho que é preciso perceber que o mundo hoje clama por tecnologia sustentável e por transparência, que é algo que eu acredito que a tecnologia vem facilitando muito. Rabai, agora a gente chega numa parte do podcast, chama Investe ou Corre. Opa, engraçado. A ideia aqui é fazer um jogo rápido, então eu vou te dar algumas ideias ou tendências e você diz se investe ou se você corre delas. Epa. Como você é um cara da IA, e a IA é um tema muito caro para você, assim como é para mim também, quase todos os temas são relacionados à IA de uma forma ou de outra. Pronto? Pronto, vamos lá. Então, primeiro investe ou corre. RegTech que substitui o professor humano por uma IA avançada. Corre. RegTech que faz análise preditiva de projetos de lei ou regulamentos em votação. Investe. Investimento em Bitcoin em 2024. Investe. Tá barato. BetTech que usa IA para apoiar os usuários na área do jogo responsável. Isso, é meio complicado. Aí eu vou ficar na bola dividida. Tem que pensar mais um pouquinho. Mas eu investiria. A princípio eu investiria, mas com muitas cautelas. Você quer comentar alguma das respostas? Bom, eu acho que, começando por último, né, a BetTech, eu acho que a gente está numa fase ainda de muita transição, a legislação é muito nova, há uma falsa ideia também da sociedade de que o jogo por si só é uma coisa nociva, né? Mas como ele tem sido explorado, né? Especialmente com os fenômenos de redes sociais, dos jogos esportivos de uma maneira geral e dos times, né, que são patrocinados. Então eu vejo assim, muitos conflitos de uma maneira geral, conflitos de interesse, questões relacionadas mesmo ao mundo ético e a fome, né, de você gerar cada vez mais fortuna de uma forma muito rápida. Mas eu acredito que é uma área interessante, sobretudo se a gente perceber a necessidade real de nós termos aparelhos físicos, né, turísticos. E isso pode ser impulsionado também pela tecnologia, não precisa ser somente online. Então é um tema mais complexo. E com relação às RegTechs, totalmente né? Eu acho que se a gente tivesse automação no sentido das empresas adotarem ferramentas de precaução, né, de planejamento estratégico, de gestão de risco, de gestão de passivo, eu acho que as empresas elas seriam contratadas com muito mais tranquilidade pelo governo e elas também se adequariam, quando não tem essa atuação, essa interação com o poder público, elas teriam então um atendimento aos requisitos legais, às regras, né, de regulação, de uma forma muito mais dinâmica, de uma forma muito mais rápida. Então isso aí totalmente eu invisto de olhos fechados. Agora, substituir o professor pela IA, não. Acho que a gente não está nesse ponto, não. Tem uma questão muito humana ainda, né? No meio do caminho. Eu acho. Especialmente quando a gente fala da área jurídica, das ciências humanas como um todo, né? Agora, vou confessar que é muito interessante você ter hoje a possibilidade de ter aulas com professores renomados do mundo todo a partir de sistemas de educação e ter ali a facilidade de você usar uma ferramenta para transcrever já o texto, para que você possa acompanhar, né? Aquela coisa dos handouts feitos já ao vivo com os aplicativos que transcrevem, né, o texto já na forma de um chat, como a gente usa também em reuniões. Então, acho que hoje, aproveitar o conteúdo disponível democraticamente, eu acho que hoje é uma grande vantagem de quem quer realmente estudar. O problema é quando você já entrega a resposta pronta. Vou dar um exemplo de uma ferramenta que eu venho desenvolvendo, e aí cada vez mais ChatGPT, Gemini, enfim, todos, né, o próprio Meta AI, com o óculos, inclusive, da Ray-Ban, ele vem entregando, que é a questão da voz, né, de você usar tudo por comando de voz. Então, já é possível, por exemplo, hoje, com o aplicativo que eu estou desenvolvendo, você gerar um API para o WhatsApp e aí você dá o comando, querendo tirar uma dúvida sobre um tema jurídico, querendo uma petição, um parecer,
perguntas para fazer numa audiência, né? Argumentos da parte contrária, argumentos que o juiz pode utilizar numa sentença, e você coloca ali num áudio de 1 minuto, talvez, 30 segundos, 2 minutos, não importa, e aí em 30 segundos, 40 segundos já é gerada a própria peça, o próprio texto já chega no seu WhatsApp, você não precisa nem abrir o computador, e eu vejo que isso tem uma receptividade muito grande, pelo menos para os advogados, trabalhadores em geral do mercado jurídico, né? Esses operadores dos departamentos jurídicos, legal ops, eu estou vendo que isso traz uma facilidade, uma vantagem muito grande. Então, assim, para vender é fácil, né? Ou seja, só precisa anunciar no mercado, você que está ouvindo, né, vai querer assinar logo na promoção da Black Friday, que é a brincadeira que todo mundo está fazendo, né? Black November. Mas a gente tem um ponto muito preocupante em relação à educação jurídica. Quem concluiu o curso de Direito, quem conseguiu fazer um bom curso, os 5 anos, ou pelo menos uma parte disso, até novembro de 2022, se deu bem. Mas quem já vai pegar isso tudo meio que pronto, meio que acabado, né? Ou seja, respostas pré-fabricadas pela IA, não vai ter aquele juízo crítico de entender como foi o processo heurístico, a metodologia do raciocínio jurídico para você chegar naquele ponto. Então, eu acho que isso é uma questão que, assim, elimina muito esse componente humano. A gente pode usar a torta e a direito, porque nós vamos ter um vocabulário, né, pela própria educação que a gente teve, né, há décadas, né, a gente que é um pouco... é jovem há mais tempo, né, a gente passou por uma fase em que se ensinava nas escolas, eu ainda peguei a fase do latim, praticamente, né, mas eu tive francês, inglês, com bons professores, filosofia, eu tive aula de filosofia na escola. Então, acredito que a gente consegue discernir e entender esse processo heurístico, a hermenêutica, a interpretação, não somente de textos legais, mas do próprio cenário social e da realidade do caso concreto. Os jovens advogados que estão em formação não precisarão raciocinar tanto, porque alguém já está pensando por eles. E aí eu vejo uma ameaça muito grande. Na verdade, é um processo de... A gente pensar num processo de digitalização ou de transformação da educação, mas nunca de substituição, né? Jamais. Eu acho que a substituição nunca ocorrerá. E só é segura hoje, posso dizer com toda certeza, para o advogado raiz, para o magistrado raiz, para aquele profissional do direito que já está firmado e que tem uma boa gramática do direito e compreende bem a gramática social, a gramática econômica, eu acho que ele pode usar sem medo. Ele vai ter que ter as cautelas necessárias, né? A engenharia de prompt, de frameworks, revisão, supervisão, né? Para não sair como um dia desse saiu uma sentença. Não sei se você chegou a ver. Lá no Acre? Eu não vi, eu vi que, eu não sei de onde foi, mas saiu lá o próprio prompt, não foi essa? Que saiu lá, elabore uma sentença e tal. E aí acaba que isso acaba entregando o jogo, né, do magistrado. E o CNJ tem regulado essa questão muito de perto, né? Eu participei de uma audiência pública recente sobre o tema e isso é uma das preocupações. Lá no Rio já tem, né, uma IA que já minuta a decisão propriamente dita. Eu até queria te perguntar sobre isso, aí movendo para o nosso próximo quadro. Eu falei para a nossa audiência, e todo mundo que está te ouvindo, isso fica muito evidente, que você é um cara da IA. Agora, explica pra gente, você participou dessa audiência e no seu pós-doutorado você está pesquisando sobre o uso de LLMs, que são grandes modelos de linguagem, pelo Poder Judiciário. Você pode contar um pouco mais sobre isso? Claro. A IA generativa e os LLMs, eles hoje estão disseminados. A gente não sabe até que ponto o magistrado de uma comarca do interior e o ministro do STJ, sua assessoria, estão utilizando essas ferramentas que são privadas, né? São ferramentas públicas, qualquer um pode acessar, mas são formuladas por empresas privadas. Algumas têm um código aberto, outras não. São apenas produtos, né, softwares que são vendidos como serviço. E aí que reside o perigo. A explicabilidade de quais são os algoritmos usados nessas ferramentas, os mecanismos para a construção do raciocínio sintético, do próprio modelo de linguagem, a coleta de dados pessoais, privados e contextuais. E aí, apesar de todos os disclaimers, de que aquilo é responsabilidade do usuário, de que aqueles dados pessoais não serão coletados, mas o que está em risco é, na verdade, uma coleta massiva e contextual. Você precisa contar uma história, você precisa expor dados. Muitas vezes pode ser de um parente seu, pode ser seu dado, pode ser o dado do seu filho, sua filha. E aí a empresa, ela tem ali uma grande responsabilidade em manter esses dados sob sigilo. Observando muito o uso no direito, e mais particularmente no Poder Judiciário,
A gente, eu juntamente com o meu supervisor, meu diretor de tese, né, de estudo, de investigações em pós-doutorado, que é o professor Zé Renato Sela, lá na Aptus, no Rio Grande do Sul, a gente entendeu que há talvez um problema ali que tem que ser melhor desenvolvido, que é o uso de dados pessoais para o treinamento das IAs nos tribunais. Então essa é a nossa pergunta, né? E se os próprios magistrados que vão assinar as peças com seu token, né, a assinatura eletrônica das sentenças, das decisões, eles podem conceber como aqueles processos de raciocínio sintético foram formulados, como aqueles dados foram compilados para auxiliar na criação, na elaboração de uma peça, né, na elaboração de uma decisão, e se eles próprios têm conhecimento dos mecanismos, né, dos motores de algoritmo e de como esses dados foram processados, se são atuais. E aí vem aquela coisa clássica, né, que todo mundo fala que no direito tem que ter cuidado com a alucinação das decisões judiciais, a taxa de delírio que é alta, que o ChatGPT inventa jurisprudência, né, que os LLMs em geral inventam doutrina, inventam legislação ou confundem alhos com bugalhos, né, capitão de gravata com cafetão de gravata, né, e na verdade está acabando. Já temos hoje ferramentas tão boas que elas já geram as decisões e já temos sistemas hoje que já entregam para você com um clique, tem uma aba no qual ele já te entrega o PDF da própria decisão judicial original. Ou seja, você não vai precisar sair para o site do tribunal para confirmar se aquela decisão é real. Ele já te entrega o PDF certificado lá da forma como ele extraiu no STJ, no TST, no TRF, Primeira Região, na Justiça Federal da Bahia, na Justiça Estadual da Bahia, ou seja, em todos os órgãos jurisdicionais e até CARF, né, até órgãos administrativos já tem ali. Então, não é porque a tecnologia vai estar na ponta da lança, ali o cutting edge, disponível para todos, a um preço muito bom, que a gente deve usá-la de forma indiscriminada. Então, o objeto de estudo é esse, são os cuidados que a gente deve ter. Começou muito com a tentativa de introduzir no Brasil um referencial teórico, tá? Uma discussão teórica sobre privacidade e inteligência artificial, né? De um artigo que ainda vai sair, de um professor muito renomado. Então, a gente estava querendo inicialmente fazer essa abordagem simultânea até janeiro de 2025, quando o artigo está no preprint, quando o artigo sair, né, do Solov, Daniel Solov, ele for efetivamente publicado, a gente queria chegar também em termos de Brasil com essa análise. Só que aí acabou que houve essa necessidade de falar um pouco e sugerir atualizações para a resolução do próprio CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, né, para quem não está acompanhando essa discussão no Judiciário, para o CNJ atualizar quais são os limites e possibilidades do uso e se há necessidade de uma regulação mais de perto e uma uniformização das ferramentas a serem adotadas pelo Poder Judiciário. Porque cada tribunal tem os seus robôs, né? Não é apenas um, são vários. Aqui no TJ da Paraíba eu posso falar da Sebastiana, tá? Que faz um trabalho belíssimo. A gente conhece a equipe, né, que desenvolvimento, mas tem muita coisa ainda para atualizar em todas as ferramentas. Isso é uma coisa comum de qualquer ferramenta. Você sempre tem que tem que ter um olhar do momento, né? Depois a coisa vai evoluindo muito rápido e aí traz novas vantagens, novos features, mas também traz novos red flags, novos pontos de atenção. E um deles que eu destacaria para problematizar é esse que acabou de ser lançado em setembro, que é o A6, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele já entrega para o magistrado a decisão minutada. Então, isso já é uma coisa que exige um olhar mais cuidadoso. Adorei o nome Sebastiana, inclusive, porque você não escreve Sebastiana sem IA no meio, né? Pois é, olha que legal. E para quem tá nos ouvindo, Rabai, a gente ouviu o seu lado pesquisador agora, mas ouviu o lado professor, o lado advogado, o lado empreendedor. Como é que você faz para conciliar todas essas coisas? Como é que você consegue ser tão multidisciplinar? Bom, é a questão de eu sempre costumei brincar com isso, né? E sempre sou muito recriminado, que a gente tem que ter uma relação meio que incestuosa com o tempo, né? A gente tem que chutar o tiro de meta, correr para o gol. E, infelizmente, assim, o tempo vem cada vez mais reduzindo, né? A gente tem muitos compromissos, muitas pressões. E eu só estou conseguindo, efetivamente, conciliar bastante coisa agora por conta exatamente do pós-doutorado. Porque aí você não tem um tempo de sala de aula, também os encargos administrativos que são invisíveis, todo mundo acha que o professor é maravilhoso. Você chega em sala de aula, aplica a prova, corrige prova, né? Muita gente reclama da correção das provas, né? Mas isso não é, de perto, a tarefa mais cansativa. Então, estou tendo um tempo agora, pela primeira vez, acho que sei lá, 22 anos, que eu estou tendo a primeira licença, né?
para uma capacitação. Eu concluí doutorado em sala de aula, né? Praticamente também advogando. Na época eu ainda estava um pouco mais distante da advocacia. Mas o fato é que é muito difícil. Eu acho que o advogado, particularmente, ele não tem como ter duas funções. Até a própria questão ética mesmo, do próprio código de ética, ele veda isso. Você não pode ter. É praticamente uma falsidade ideológica você dizer que é advogado, professor, empreendedor, porque você teria que ser 3 pessoas, né? E por mais que eu tenha essa relação promíscua com o tempo, fique contando piada o tempo todo, eu chego atrasado nos lugares, né? E aí, meu diretor aqui sabe disso, eu costumo dizer, olha, como diz o Oscar Wilde, a pontualidade é uma virtude dos entediados, né? The bored, né? É uma virtude daqueles que estão desocupados. E eu estou muito ocupado para ficar preocupado com pontualidade. Se você é o dono do negócio, você é o chefe, você pode fazer isso. Mas aí, às vezes, você tem que ir pedir, né? Você tem que ir advogar. O advogado nada mais faz do que, né, pedir, apesar de ser uma expressão que talvez empobreça a nobreza da nossa função. A gente, às vezes, também exige, né? A gente impõe também que a justiça seja feita no caso concreto. Mas muito disso, da gente... O meu lado advogado é um lado um pouco mais comedido, é um lado um pouco mais formal, um pouco mais obediente, mais disciplinado. Meu lado empreendedor é de criar confusão, é o lado troublemaker mesmo. E fazer coisas que talvez agora, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legal, não fossem tão aceitas assim. Esse é talvez o principal paradoxo dos empreendedores da área jurídica. Eles têm que inovar pagando um preço muito alto. Às vezes, pagando mesmo com a língua, né? Ou seja, descumprindo a lei. Ou, de certa maneira, sendo vanguardistas da lei. Porque depois a lei acaba mudando. Eu acho que o paradigma de análise, eu acho que é o próprio Uber, né? Os advogados que sustentaram a utilidade do Uber do ponto de vista da regulação, de que ele seria até bom para a concorrência, né, para o direito concorrencial, para a livre iniciativa, eu acho que foram bravos, né? E eles abriram uma porta aí para um cenário muito bacana de investimento nas empresas, nas startups, que às vezes colidem aí com as exigências regulatórias. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo e é muito, muito bom. A gente pode ser advogado certinho e, ao mesmo tempo, a gente pode ser empreendedor, vamos dizer, troublemaker, né? Aquele empreendedor que, por natureza, ele tem que ser um pouco quebra-regras. Acho que isso é um casamento muito bom. Bom, fica aí a lição e quase o convite para a nossa audiência se inspirar nessa visão e pôr em prática com os desafios que eles veem, né, no dia a dia. E aí, Rabai, movendo para a segunda sessão rápida do nosso podcast. Boa. Essa aqui chama Segue ou Bloqueia. Mesma ideia de antes, eu vou te apresentar algumas tendências, algumas visões, e você diz se segue ou se bloqueia. Na rede social você diz segue, bloqueia? Exatamente. Entendi, legal. Então, opção 1, inclusão de tecnologia nos currículos de graduação em Direito. Não, obrigatório. A gente já tem até nas diretrizes curriculares nacionais a exigência, mas as faculdades não têm feito, né? A gente está vendo isso aí a partir da pandemia. Então segue. Tranquilamente, é obrigatório. Opção 2, restrição das bets no Brasil. Não sigo. Acho que tem que ser liberado. Então bloqueia a ideia, né? Bloqueia a ideia. Opção 3, banda de metal com letra ou música feita por IA. Opa! Desde que a voz seja do Silvio Santos, né? Eu acho que desde ser uma brincadeira, o Manuel Gomes, eu adoro as versões do Manuel Gomes, né? Do System of a Down. Você já viu o Manuel Gomes cantando Chop Suey? Já. Eu acho fantástico. Então eu acho que a IA, eu acho que a criatividade é sem limite. Eu sigo na hora. Legal. Sigo sim. Quer comentar alguma das respostas? Não, eu tenho uma ideia muito legal. Tô terminando um livro agora sobre IA e o direito. Na verdade, basicamente surgiu como a ideia de um livro mais técnico e acabou praticamente sendo um dicionário. Eu vou explicando ali os termos todos. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia lançar um meme law, né? Um livro de direito dos memes, né? Eu vi algumas coisas próximas disso, mas é muito interessante como a gente aprende hoje com a cultura pop, com a cultura da internet e às vezes até as pessoas são meio preconceituosas, torcem o nariz para isso, mas é uma forma de expressão artística e uma forma, às vezes, muito atual de você compreender as gerações, né? Ou seja, como as gerações mais velhas, como a minha, estão na internet hoje, convivendo com a meninada que tem uma gramática toda própria e uma visão de mundo muito, eu diria, ousada mesmo, né? Assim, que talvez por não ter enfrentado muitas dores, não ter enfrentado tantas dificuldades, elas acabam tendo mais coragem mesmo de partir para um tudo ou nada. E também os riscos que isso traz. Os riscos que isso vai trazer
de uma forma que não custa nada ser um pouco comedido. Bom, você tocou num tema que para mim é muito legal e eu já me postulo aqui como coautor do livro. Boa, porque eu brinco com algumas pessoas que eu ainda vou dar aula de memeologia nas universidades no futuro. E eu acho muito legal porque quando a gente... Memeology, olha aí que legal. Exatamente. A gente atribui para algumas descobertas, pinturas rupestres muito antigas, né? A gente procura atribuir um significado ritualístico ou religioso. E às vezes podia ser nada disso. Então, se a gente parasse a civilização como ela está hoje e alguém descobrisse daqui a 10 mil anos os memes de hoje em dia... Os emoticons. Né? Os emojis. Que as pessoas... Que valor os arqueólogos no futuro atribuiriam isso a hoje sem o contexto que a gente tem, né? E aí eu lembro sempre quando eu tive a oportunidade de visitar Pompeia... E foi não muito depois que eles descobriram mais algumas seções de Pompeia que tinham pinturas... Essas pinturas que a gente vê rabisco em banheiro mesmo, que talvez seja uma forma de expressão que a gente associa talvez com vandalismo e tal, e com um certo perfil de pessoas, mas que isso estava presente 2000 anos atrás lá em Pompeia. Então talvez o instinto do meme seja um instinto muito antigo de uma comunicação. Mas enfim, isso vai ser assunto para nossa aula, para o nosso livro. O memeology, você tem totalmente certo. O memeology, ele vai para mythology, né? O Joseph Campbell, né? Tudo é significado. Tem um autor maravilhoso que é o Cassirer, Ernest Cassirer, né? Que é o mito do Estado, o mito do humano. Que eu acho muito interessante, né? As instituições são criadas através de simbolismos, né? De ritualística. E eu acho que os memes hoje, eles traduzem como a arte... Eu gosto muito dessa relação direito e arte. A gente tem até um grupo na UFPB que se dedica muito a isso, coordenado pelo professor Marcílio Franca, e por mim também, eu sou líder também do grupo, na vertente mais da tecnologia. Que a gente percebe que na arte existe uma expressão das angústias humanas e da felicidade humana, da realização humana, de uma forma que você não consegue inserir em texto. Essa linguagem não textual dos memes, né, a linguagem não textual da música... da gastronomia, né, de toda a criação humana, ela tem que também ser refletida por aqueles que fazem a lei, por aqueles que decidem casos concretos, porque nada mais é do que uma produção, né, interpretativa. A gente interpreta a lei, a gente interpreta as decisões judiciais precedentes, a gente interpreta a doutrina. Isso é feito apenas dentro do próprio rigor jurídico, não é direito, né? Não é direito, é apenas uma reprodução autômata, e aí, nesse caso, eu vou preferir a IA. Eu vou preferir que o robô substitua. Que se for só a lógica pela lógica da coisa, né? Pure logic, a gente não vai ter exatamente a aplicação pragmática, né? Como, por exemplo, o brilhante professor Henrique Marcos acaba de publicar um livro na Springer, né? na AI and Society, sobre se o ChatGPT pode aplicar o direito. E vai muito sobre isso. E aí, um magistrado, um advogado que ele não conhece essa perspectiva dos memes, né, do humor, da cultura da internet, né, todos esses novos influxos, né, comportamentais, ele vai ter uma certa dificuldade de julgar os seus pares, né, de atender os seus pares, pensando também como advogado, né? Isso também tem que ser visto como precaução. Eu estou começando a voltar a atender as causas mais tradicionais de volta, né? E eu percebi que foi uma coisa que eu meio que abandonei. Eu queria muito abraçar a tecnologia e aí eu deixei de lado algo que eu tinha também vocação de fazer, que são demandas mais tradicionais, no qual tem que ter um acolhimento humano também, mesmo que seja falando em direito administrativo, direito ambiental, que parecem coisas muito chatas, né? Mas que no dia a dia precisamos também de ter essa visão mais humanizada. Bom, aproveitando que a gente está falando aqui de memes e de livros, a gente tem uma sessão em que a gente pede pro nosso convidado recomendar um livro, um filme, uma banda, um podcast. O que você recomenda aqui para os nossos ouvintes? Poxa, tem muita coisa, né? Eu vou começar por livro, porque eu acho que é uma coisa mais essencial. Tem eu vou começar por esse, o 2041, do Kai-Fu Lee e Shen Qiufan. Não sei se vai poder captar aqui. Esse livro, ele é diferente das outras obras do Kai-Fu Lee, que é um autor que já vem se dedicando a IA há bastante tempo, mas esse livro, ele traz também lições relacionadas a temas de ficção, a casos, né, a ensaios mesmo ficcionais, no qual ele vai trazer uma abordagem explicando a inferência do ponto de vista técnico, né, do que é possível pela IA e de quais são os riscos. Então a gente hoje pode fazer muita coisa com a genética humana, em breve a gente vai conseguir com a IA
reconstruir, né? Fazer um remapeamento de pessoas que já se foram, pessoas que estão vivas, né? Sem precisar ser a duplicação de gameta, você vai poder reconstruir uma pessoa que está viva já ou que já partiu. Mas a questão fundamental é que isso não é ético, isso não pode ser liberado do ponto de vista racional, moral, né? De uma argumentação racional, de uma argumentação moral. Então, o livro é muito interessante porque assim, é bem melhor do que Black Mirror. Tá? Se você vai assistir Black Mirror, você vai ver que a realidade hoje já está mais estranha do que a ficção, do que é representado numa série como Black Mirror, salvo raras exceções de alguns episódios. Mas o livro ele traz, talvez, pela capacidade de você imaginar nas páginas do livro, você consegue imaginar mais esses cenários de uma forma mais impactante. Outro livro também que eu recomendo demais é do Fábio Nudde Pereira, que é um querido companheiro da comunidade TEDx João Pessoa, né? O Fábio já participou de alguns TEDx, e essa obra é maravilhosa, didática demais. Você vai poder identificar, por exemplo, se você tem uma relação saudável com a tecnologia ou não e como você pode fazer um detox das telas. Sobretudo para que você possa ensinar seus filhos, ensinar seus parentes a também se libertarem um pouco dessa nossa dependência, né? Uma codependência digital, né? Que a gente acaba tendo. Então, esse livro chama-se Assuma o Controle das Suas Telas, né? Como dizer não para a sobrecarga de informação, melhorar a produtividade e usar a tecnologia a seu favor para ter mais tempo para você. Eu acho que é uma dica fundamental. Podcast tem vários, né? Eu diria que Lex Fridman é o que eu mais ouvi. Os de Harvard também, que você cita também bastante, eu acho que são importantes, especialmente da Business School, né? Tem alguns bons podcasts. Do Harvard Business Review. Harvard Business Review. Temos também, eu acho que séries muitas, né? Séries e documentários de uma maneira geral, filmes. Eu recomendaria Coded Bias, né, do documentário do Netflix, que apesar de ser 2020, fala muito sobre um tema bem atual, que são os preconceitos ocultos, discriminação algorítmica, né, como a IA pode ser usada também para o mal da humanidade, não apenas para o bem. Um tema que a gente discutiu muito no G20 esse ano. Exatamente, os vieses, né? E essa semana, inclusive, ocorre o G20 de IA, lá em Brasília, né? Eu talvez esteja indo para lá na quarta-feira, né? Aí, para quem está assistindo o podcast, depois a gente vai colocar as datas direitinho do que aconteceu, do que vai acontecer. Mas também nós temos uma perspectiva interessante na música, na cultura de maneira geral, os filmes clássicos, né? Eu acho que eu ficaria com duas bandas de rock para a gente ficar mais no imaginário, que é o Incubus e o Muse. Acho que Incubus e o Muse são bandas que inspiram, né, respiram essa questão da tecnologia, tanto nas apresentações, né, ao vivo, nos shows, nos clipes, como também nas próprias letras e temáticas que eles trazem. Então são bons para a gente refletir o futuro aí da IA cada vez mais dominando o comportamento humano. E você tinha me falado de um filme que você disse para não esquecer. Cara, o filme, qual foi o filme? Her. Ah, meu Deus. Esse filme eu não posso esquecer mesmo. Her, que é com a voz de Samantha, da atriz Scarlett Johansson, deu muito o que falar. É um filme maravilhoso de Joaquin Phoenix, né? Eu esqueci o nome do diretor agora, mas é um filme maravilhoso, tá? E esse filme, ele é profético. Porque hoje nós temos pessoas que estão parando tudo para bater papo com IAs de vários tipos. Desde dos LLMs mais conhecidos mainstream, até aplicativos hoje, como alguns que eu tenho, que são usados exatamente para uma conversação, com múltiplas utilidades. E nós temos casos muito interessantes de idosos, de pessoas solitárias que estão hoje conseguindo um certo alento com isso de forma, vamos dizer assim, equilibrada. E nós, infelizmente, temos casos trágicos, inclusive já com o relato de um suicídio. Esse é um caso notificado, porque a gente tem notícia de outras possibilidades em algumas regiões do mundo em que isso não seria nem sequer notificado. Até porque já acontece muito normalmente com games, né? Acontece muito normalmente com outros, diria, peças de entretenimento. E aí acaba se tornando um grande risco que a gente tem hoje. E aí tem um fato curioso, Phil, se você me permitir, do ponto de vista jurídico, a Scarlett Johansson está notificando o ChatGPT, porque quando eles lançaram o Omni, que tem essa interação com voz, uma das vozes em inglês que está disponível na ferramenta tem a voz exatamente da Scarlett Johansson. E aí ela notificou, por meio dos advogados, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, porque ela queria que fosse removido. E de imediato eles removeram. E eles justificaram que era a voz de outra pessoa, que era uma voz parecida com a dela, mas não era a voz dela. E aí ela também replicou dizendo, né, fez uma tréplica dizendo assim,
olha, mas por que motivos vocês 6 meses atrás me mandaram um e-mail solicitando autorização para utilizarem minha voz? Na perspectiva que vocês fizeram isso, vocês estão confessando que vocês estavam interessados na minha voz. E aí foi aquele bafafá, né? Tem outros casos, mas esse é mais emblemático porque também conecta com o próprio filme Her, que é profético o filme. É maravilhoso. O filme realmente é sensacional. Depois a gente deixa a referência aqui na legenda do podcast. E, Rabai, muito, muito obrigado por compartilhar a sua expertise, sua visão sobre o futuro do direito aqui com a gente no Fala Nordex. Foi um papo realmente muito bom e eu espero que, eu com certeza saio inspirado, espero que os nossos ouvintes também. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho do Rabai, sigam seu perfil no Instagram, @GustavoRabai, inclusive vai estar aqui na descrição desse episódio também. Conheçam também a Legal Mind e fiquem por dentro dessa revolução na área jurídica. Rabai, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Fica à vontade para olhar para a câmera se quiser. Bom, pessoal, primeiro agradecer o convite do Fala Nordex, que achei incrível, especialmente pela dinâmica. Então, é um podcast diferenciado, acho que traz uma grande oportunidade de você aprender se divertindo. Achei muito legal, um papo muito leve. Não podia ser diferente, porque o Phil é um craque, né? E aí fica já o compromisso da gente escrever em coautoria uma obra sobre a memiologia, né? Inclusive voltada para a área jurídica, como um problema mais específico, né? O meme law. E também o convite para que você participe em breve de um podcast que a gente vai lançar, porque talvez aqui as coisas estejam um pouco invertidas. Eu deveria estar, na verdade, entrevistando o Phil, que é uma das carreiras, uma das mentes mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer. E apesar de ter conhecido ele pessoalmente há pouco tempo, mas temos uma relação praticamente de amizade entre as nossas famílias. Então, é uma felicidade muito grande, é o que os americanos chamam de serendipity, né? Então, acompanhe o Nordex, porque o idealizador talvez seja o mais interessante para que a gente possa ouvir nos episódios. É isso aí, obrigado pelo convite. Obrigado, Rabai. Esse foi o Fala Nordex, o podcast que conecta você ao futuro da inovação e do empreendedorismo. Obrigado e até a próxima.